são livres, 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 livres. Eu sou livre. Diga! Não existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma lista dos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, e essa lista está escrita lá no inferno. Lá estão todos os seus pecados, todas as suas culpas. Talvez você diga para mim: Fernandinho, eu não posso ser livre, porque eu já traí a minha esposa, porque eu já traí os meus pais, porque eu já traí o meu esposo. Ah, Fernandinho, você não sabe do meu passado, eu já fui um ladrão. Talvez você diga para mim: ah, Fernandinho, eu sou fruto de um estupro, algo me fere, o meu passado me acusa. Mas essa noite eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz que a cédula, a nota, a moeda que era contra mim, que era contra você, Jesus aniquilou lá na cruz. Ele aniquilou lá na cruz. Se você é livre, levante as suas mãos e declare: eu sou livre.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Rei da Glória. A palavra de Deus nos fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Isaías. Isaías, versículo 63. O texto diz: Deus salva e vinga o seu povo. Versículo 1. Quem é este que vem de Edom? E Bosra, com vestes tintas, é este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça e poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira, e eu os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes. Eu manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e no ano dos meus redimidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, e espalhei-me de não haver quem sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Essa palavra, a qual o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi tomado por poder e glória, porque nenhuma profecia é de interpretação humana, mas homens inspirados por Deus. E ele diz: sozinho eu pisei o furor. Esse é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, fala: e ele vai ser o que vai pisar o lagar, a ira do furor do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus fala que o vinho, a videira, as árvores, somos nós. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. A vinha, nessa passagem, nos demonstra que é os ímpios, ao qual o Senhor Jesus Cristo irá pisar naquele grande dia. Todos aqueles que vão contra o Evangelho, todos aqueles que vão contra o Senhor, todos aqueles que vão contra a verdade, a luz, porque a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz a verdade, pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas aquele que está na luz, haverá um tempo tal que o Senhor Jesus Cristo irá se manifestar a ele, não é por religião, não é por placa, e sim pelo Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de salvar, só Ele tem o poder de dar vida, e vida com abundância. Esse mundo jaz do maligno, esse mundo a mentira, corrupção. Os corruptos prosperam, os ímpios prosperam, enquanto muitas das vezes o justo, o reto, o limpo de coração padece. Mas o sofrimento terreno do justo, ao qual ele pratica a verdade, a sua recompensa será naquele grande dia. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras.
se o seu dinheiro, se os seus bens não glorificam o Senhor, você está perdendo tempo nessa terra, porque o seu ouro e a sua prata não pode te livrar na ira do dia do grande furor do Deus Todo-Poderoso. Haverá um grande dia, haverá um grande trono branco, todos se prostrarão diante dele, todos ficarão nus perante aquele que havemos de prestar contas. Todas as obras que os homens fizeram, quer sejam boas, quer sejam maus, aparecerá naquele grande dia. E Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, a religião cria vários deuses, pegam versículos isolados e criam religiões que guardam o sábado, religiões que devem ter estátuas tal, religião que deve acender a vela tal, mas não está conforme a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade, mas é toda a palavra do Senhor é a verdade. As religiões não são a verdade, elas contêm a verdade, mas elas não são a verdade, porque elas pegam verdades bíblicas e criam doutrinas e distorcem para o seu próprio entendimento, para a sua própria condenação. E aquilo que eles não compreendem nas Escrituras, ao invés de dizerem não compreendo, eles criam dogmas na sua cabeça. Então, a sua religião, por mais que contenha algumas verdades, adoram o Senhor Jesus Cristo, adoram nomes das Escrituras, mas elas saem da verdade. A única coisa que contém a verdade e não falha é a palavra de Deus. Ela sim contém a verdade. Você não deve ir pelo que seu pastor prega. Você não deve ir pelo que o seu padre prega. Você não deve ir pelo que o seu obreiro prega. Os homens se corrompem. Os homens pregam aquilo através de inspiração divina, mas muitas vezes eles correm o risco de errar. Então, a verdadeira palavra, o verdadeiro pregador, o verdadeiro anunciador de boas novas, ele vai te levar às Escrituras sagradas. O homem falha, a mulher falha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Até o apóstolo Pedro, o edificador da igreja, houve um momento em que ele foi levado de dissimulação, a qual o apóstolo Paulo o repreendeu, porque ele estava tratando os judeus de uma maneira, tratava bem os judeus, porque era da sua mesma linhagem, e os gentios, eles estavam tratando com desprezo. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, o repreendeu. Então, quanto mais a mim e a você, ao padre e ao pastor, estão sujeitos a erros, mas tudo o que está sendo pregado essa tarde deve ser buscado nas Escrituras. Os bereanos acompanhavam o que Paulo pregava. O que eu prego nessa tarde deve ser acompanhado pelas Escrituras, porque é as Escrituras que é a verdade. Não sou o anunciador de boas novas que é a verdade, é a palavra de Deus que é a verdade. Eu sou apenas um anunciador da palavra do Senhor. Eu sou apenas tinta na mão do escrivão. Eu sou apenas a harpa que Deus da glória usa para ser um instrumento. Eu estou sujeito a falhas, mas o Rei da glória não, o Todo-Poderoso não, a palavra de Deus não. A palavra de Deus é a verdade, ela não se corrompe. Os homens tentam criar várias e várias escrituras, mas não conseguem alterar a palavra de Deus, o livro sagrado. Sempre haverá a palavra de Deus em hebraico e em grego, a qual os homens não irão conseguir corromper. Criam palavras e mais palavras. Os homens tentaram queimar a palavra de Deus. Os homens anteriormente à época de Lutero,
Os homens queriam queimar as escrituras, os papas queriam queimar as escrituras. Por quê? Porque os papas eles tinham poder. Porque a palavra de Deus é poder, mas os homens estavam usando esse poder para o mal. Eles estavam distorcendo as escrituras para que pudesse ter controle sobre os fiéis. Mas a palavra de Deus não é prisão. A palavra de Deus ela é liberdade. Homens e mais homens, mulheres e mais mulheres, cristãos verdadeiros foram mortos na Inquisição católica. Então não é o catolicismo que salva, não é a banda que salva, não é o protestante que salva, não é os evangélicos que salvam. Quem salva é Jesus Cristo e a sua palavra. Busque uma igreja, uma religião, não busque a palavra do Senhor. Se na sua igreja não tem a palavra, questione o seu pastor, porque muitas das vezes o padre, ele prega aquilo que conforme ele aprendeu. Muitas das vezes eles pregam erroneamente, por ignorância, por não conhecer as escrituras. Mas muitas das vezes eles pregam pela maldade, pela corrupção desse mundo. Porque eles pregam por louco. E a palavra de Deus fala que virão loucos devoradores, que pregam a palavra através de lucro, que pregam a palavra para prosperar. Igual essa teologia da prosperidade, a qual dizem: vem para Cristo, as portas vão se abrir, família vai se unir, todas as coisas irão melhorar. Mas não. A palavra de Deus fala: acautelai-vos que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Muitos nos ensinaram na infância que o Senhor Jesus Cristo, ele era um homem de olhos claros, verdes, cabelo liso, a qual tinha uma argola na cabeça. Isso é mentira. Aquela pintura não é a verdadeira. Porque o verdadeiro, a imagem do Senhor Jesus Cristo está nas Escrituras. Isaías 53, 2, na parte B, que diz, aqui fala do Senhor Jesus Cristo: não tinha parecer e formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ele era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No livro de Apocalipse 19, Isaías 53, Apocalipse 19, também fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tinha parecer nem formosura, era um homem experimentado nos trabalhos, homem de dores. Como o Senhor Jesus Cristo agora está, o texto diz: a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 11, diz: a visão de João sobre Jesus Cristo: eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça, e seus olhos eram como chamas de fogo. Em sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com a veste salpicada de sangue, pelo qual se chama Palavra de Deus. E seguia os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e na sua boca saiu uma aguda espada, para ferir as nações, e exigirá com vara de ferro, e ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Na veste da sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, o Príncipe da Paz.
o Deus histórico, o qual os homens tentam tirar ele da equação, a ciência tenta tirar ele da equação, mas não tem como. A palavra de Deus fala, 2000 anos depois de Cristo, 500 anos antes de Cristo, ele foi o homem que mudou a história, e ele é a verdade e a vida. Então, é a palavra de Deus que é a verdade. Os homens tentam mudar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ele foi um grande guru, um grande profeta, mas não, o Senhor Jesus Cristo foi um salvador da terra, um homem sem pecado. Ele foi sem pecado, não foi a mãe dele, não foi o pai, não foi o tio, não foi a avó, foi o Senhor Jesus Cristo. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele é o Rei da Glória. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não é para qualquer um. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a sua palavra. O mundo só tem desilusões e mentiras. Essa terra está reservada e preservada para o fogo. Os elementos se fundirão, a palha será queimada, o ouro será queimado. O que significa o fogo? As aflições. A terra está reservada para o fogo. O fogo, quando ele é queimado, o ouro, quando ele é queimado, ele é purificado. E o valor dele se aumenta. Agora a palha para nada mais presta, vira pó, vira cinza. Eu e você temos que ser como o trigo, como o ouro. O trigo, quando ele é moído, ele dá semente, ele dá fruto. Agora a palha, quando ela é moída, você torna pó. O ouro, quando ele é queimado, ele acrescenta em valor. As aflições, por mais que doam na vida do homem, acrescentam em valor, porque tira todas as escórias, tira tudo que não agrada ao Senhor. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então o Senhor Jesus Cristo veio consolar aquele que está abatido. Bem-aventurados sois vós que sofrem, porque haverão que sorrir. Bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurado agora que tem de fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós agora que chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurado serei quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, injuriarem, rejeitando o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão, porque assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tende a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vós lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falaram bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, bem-aventurado é aquele que padece nessa vida. Bem-aventurado é aquele a qual os colegas de trabalho perseguem, falam mal. Por quê? Porque está andando conforme a palavra de Deus. Se você buscar ser um homem fiel, o mundo te tratará como uma pessoa idiota. Mas se você for uma pessoa infiel, para este mundo, você será uma pessoa bem-aventurada.
Se você é uma pessoa que bebe, que fuma, para suas amizades, você será uma pessoa bem-aventurada. Porém, se você é uma pessoa que busca se purificar, não bebe, não fuma, não usa droga, você será taxado como idiotas perante os seus inimigos. Se você é um traficante, você é bem-aventurado para os seus amigos. Agora, se você é um homem trabalhador que busca fazer a vontade do Senhor, quer buscar as coisas do Senhor, vai para a igreja, ora, se santifica, você é uma pessoa quadrada perante esse mundo. Como eu mesmo disse, esse mundo é caído, esse mundo está sobre o maligno. Na época de Adão e Eva, tudo era perfeito, este mundo era perfeito. Jesus via até Adão na viração do dia, e tinha comunhão com Adão, até que Adão pecou, ouviu sua mulher Eva, e o pecado entrou no mundo. Depois disso, para Adão sobreviver, ele necessitava matar animais, necessitava se alimentar. O que antes Adão fazia por prazer, agora ele tinha que fazer por obrigação. E as árvores começaram a ter espinhos e cardos. E Satanás foi tomar porção desse mundo, foi governar esse mundo. Satanás veio até Jesus Cristo e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: aparta-te de mim, Satanás. Só o Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não quero ouro, não quero prata, só quero agradar ao Senhor. Então os reinos desse mundo, Satanás disse: os reinos desse mundo e os poderes estão a mim, Jesus, e eu dou a quem eu quero. Então os governos e os reinos desse mundo estão sobre Satanás. Toma cuidado, se a sua vida está tudo tranquilo, se seus filhos, sua família, se suas amizades estão a favor, se você não passa luta, não passa tribulação, toma cuidado. Assim como o jovem rico tinha muitos bens, havia muita prosperidade. Meu rico insensato, muito próspero, ele fala: que farei? Derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores, comerei, gozarei, descansarei. Foi isso que o rico pensou. A vida do rico estava tranquila, era só descansar e curtir a vida. Só que houve uma voz do céu que disse: morto, essa noite pedirão a tua alma, e para quem tu tens preparado? Assim é para todo aquele que é rico perante as coisas deste mundo, mas não é rico perante as coisas de Deus. A verdadeira riqueza é ter o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua vida. Saber que as aflições desse mundo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabendo que morrendo aqui, você gozará lá naquele grande dia, na eternidade. O que adianta você comer o melhor dessa terra, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que compensa mais ter 50, 80, 100 anos de alegria e viver milhares e milhares de anos a eternidade do inferno? Ou você sofrer durante 30, 50, 80, 100 anos e viver milhares, centenas com o Rei da Glória. E lá haverá gozo, e lá haverá alegria. Lá, todos aqueles que sofrerem desse mundo, Deus limpará dos olhos todas as lágrimas. Haverá a pena. Você sofreu calúnia nesse mundo, amizade.
zombarem de você, família, abandonar, virar as costas. Mas naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo te dá aquele abraço gostoso e apertado e dizer: filho meu bom e fiel, entra no gozo do teu Pai que está preparado para aquele grande dia, para todos aqueles que fazerem a sua vontade, fazer as suas obras, seu Pai, Jesus Cristo. Tive fome e não me deixe de beber, tive sede e não me deixe de beber. Era forasteiro e visitar, estava no vestíssimo. Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste, Senhor. Hoje Deus fala: amai os vossos inimigos, bendizei os que te maldizem. Esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não é esse a qual diz: vem para Cristo e tudo vai melhorar. O verdadeiro Evangelho é aquele que nos invita para Cristo e tudo vai piorar. E o fogo das aflições aumentará. Jesus disse: vem trazer fogo à terra, é o que mais quero. Mas quem der que já tivesse aceso, vem trazer paz. Não, vem trazer espada. Mas a espada do Senhor é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. São os demônios nas religiões celestiais. Nos seus olhos carnais você vê pessoas, você vê carros, você vê essa estátua. Nunca vi um anjo. A palavra de Deus fala que o anjo tem duas asas nas pernas e tem dois braços cortados. Estranho. Está mais parecendo um demônio transfigurado que anjo de Deus. Mas a palavra de Deus fala que ele é a verdade. Então o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a amar os inimigos. Amar o inimigo não é bom. Perdoar aquele que te traiu não é bom, não é gostoso, não. É doído, é sofrido. Mas é a vontade do Senhor. Bem dizer uma pessoa que fala mal de você não é fácil. Mas é a vontade do Senhor. Abençoar uma pessoa que quer ter mal não é a sua vontade, mas é a vontade do Senhor. Através de nossas forças não conseguiremos bendizer os que nos maldizem, mas através do Senhor nós seguiremos. O Senhor Jesus Cristo nos deu o melhor exemplo. O Senhor Jesus Cristo foi cuspido, mas foi calado ao matadouro. O Senhor Jesus Cristo foi esbofeteado, mas foi calado ao matadouro. O Senhor Jesus Cristo bateram numa face e ele ofereceu a outra. Esse é o verdadeiro amor que nos ensina a palavra do Senhor. Verdadeiro amor não é esse que você dá um presente para o seu filho e seu filho é obediente. Verdadeiro amor não é esse que você trata bem a sua esposa, ela retorna esse carinho, esse afeto. Não, o verdadeiro amor é que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Nós, ainda sendo mortos em pecados e delitos, beberrões, ladrões, adúlteros, e mesmo assim o Senhor Jesus Cristo não nos condenou. Ele nos deu a oportunidade de termos a vida eterna. O amor não era esse. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós ainda sendo cheios de pecados, de deleites e de culpa. E mesmo assim o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Só o Senhor Jesus Cristo amou pó e cinza, assim como eu, assim como você. A cada dia resultamos ao Senhor. Estamos preocupados com as coisas desse mundo. O Senhor nos dá uma família, nos larga Jesus Cristo pela família. O Senhor nos dá uma casa e um carro. Nós se preocupamos em cuidar mais da casa, do carro e da fazenda, e deixa o Senhor Jesus Cristo de lado. Porque você já
trocou Jesus hoje por um filho dos seus pais? Quantas vezes você teve tempo para o Senhor Jesus Cristo hoje? Leu a tua palavra? Orou? Temos que buscar o Senhor enquanto é tempo, invocá-lo enquanto se pode achar, porque não é saião que salva, não é roupa social que salva. Ninguém pegaria por causa de jeito. Cuidado, mas os homens, infelizmente, vivemos num mundo em que os homens se escandalizam fácil. Os homens respeitam sapato preto, os homens respeitam roupa social, os homens respeitam terno, gravata e saião. Mas o Senhor não, o Senhor vê o que está de dentro do coração. O profeta Samuel, quando veio ungir o segundo rei, Davi, ele veio até a casa de Jessé, e Jessé trouxe seus filhos, Abinadab, Eliabe, Samar, homens de guerra, homens bonitos de aparência. E até o profeta, um dos maiores profetas de na Bíblia, Samuel, foi pela sua visão. Quando viu Eliabe, falou: eis aí o novo rei. E Deus disse a Samuel: não atente à aparência, nem à sua formosura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê as vestes, o Senhor vê o que está dentro do coração. Então o profeta falou a Jessé: acabou os mancebos, acabou os jovens, acabou os filhos. E Jessé disse: ainda há um que está cuidando de ovelha. Então veio Davi, fedendo, totalmente fugindo, cuidando de ovelhas. Imagina, aquelas ovelhas suadas, Davi lá cuidando. Só vê de urso, de leão, no meio do mato, na terra. E Davi vem e aparece. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel: eis aí o meu ungido, vai unge. Porque Deus mandou Samuel ungir, sendo que Deus já havia falado que era com meio de Jessé, já tinha passado todos os filhos. Porque Samuel, por mais que Deus chegar do olho, ele estava olhando a aparência, não estava olhando o que estava dentro do coração. Então foi e ungiu Davi. Porque Deus não olha o que está na aparência, Deus olha o que está no coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. O Senhor vem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Senhor vem falar contigo essa tarde. Estarei em torno louvores ao Senhor. Quiser a oração, quiser reconciliar com o Senhor, estarei aqui, amém? Deus abençoe a cada um.
estou gostando da minha vida. Terminar a live aqui, irmãos. Consigo louvar gravando. Aí vou terminar aqui a live. Até eu arrumar o celular. Amém? Deus abençoe a todos.